E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um negócio diferente. Eu não vou fazer a leitura devocional, mas eu vou fazer a leitura do capítulo 9 do profeta Ezequiel. Eu acho que esse é um capítulo muito interessante, porque vai falar como que o pai, ele aplicou juízo naquele tempo de Ezequiel. Né? E esse testemunho acaba nos encorajando, né, a confiar mais no Pai, porque o Criador ele não muda, né? Ele da mesma forma que ele agiu no passado, né? Ele também vai agir no cumprimento das promessas dele, né? Toda desculpa, toda a antiga aliança, o Pai ele agiu, né, aqui nessa terra para deixar testemunho para as gerações que viriam depois do Messias, né? E no final, né, como nós podemos ver em Apocalipse, ele vai vir cumprir as promessas dele. Então, esse capítulo 9 de Ezequiel tem tudo a ver, tem muitas coisas parecidas com Apocalipse. Né? Inclusive aqui, Apocalipse 9:4, né, que diz assim, ó: E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo do Criador. Tá vendo, ó? Foi-lhes dito para não fazer dano naqueles que têm o selo do Criador em suas testas. O que isso quer dizer? Que o Pai vai dar livramento de alguma forma. Então, nós não devemos nos desesperar, mas aproveitar esses tempos para nos fortalecer mais ainda na palavra, para que a palavra possa ser a nossa segurança, o nosso refúgio, nossa fortaleza. Né? E a palavra é o Messias. Então, vocês estão vendo aí, né, essa imagem que eu coloquei do sumo sacerdote do passado, né? E ele tinha uma plaquinha na testa que dizia assim: Santidade a Yahuwá, Kadosh Yahuwá. Né? O sumo sacerdote ele tinha que usar essa plaquinha, bem como todas as vestimentas. Essas vestimentas, elas já simbolizavam, né, coisas espirituais. Aqui ele tá dando, a imagem tá dando como referência a Êxodo 28, 36 a 38, tá? Eu não vou ler. E nesse texto tá falando aqui, ó, as vestimentas do sumo sacerdote, the garments of the high priest. O turbante era feito de linho e tinha uma placa de ouro, né, com a inscrição Santidade ao Criador, Santidade a Yahuwá. Né? E aí, em 1 Pedro 1, 15 a 16, ele diz assim: Como é santo aquele que vos chamou, também vocês sejam santo, kadosh, separado em toda a conduta de vocês, porque está escrito: sejam santos como eu sou santo. Mas afinal, o que é ser santo? Gente, ser santo não é ser um homem proeminente, famoso, canonizado pela Igreja Romana, não. Eu acho que a gente perdeu um pouco a direção, né? As gerações, elas perderam um pouco a direção da palavra, porque elas não compreendiam o real significado delas, né? Então, assim, eu não sou santo, eu não vou ser igual aqueles mártires da Igreja Romana ou esse povo aí, né? Então, as pessoas já não buscavam mais a santidade justamente por não compreender o que isso significava. E o que é a santidade? Santidade é ser separado do mundo. Não separado, isolado, igual os monges tibetanos, os monges católicos. Não, católico era. Ai, gente, deu um branco.
No catolicismo, era os... Ai, deixa pra lá, esqueci. Escreve aí, quem lembra. Então, ai, que agonia. Monge não, ai, como que era? Aqueles que viviam nos mosteiros. Hein? Não lembro, deixa pra lá. Então, santidade é ser separado, é agir na contramão do mundo. É ser diferente da maioria, é fazer aquilo que a maioria não faz. Não é se isolar, mas se separar na sua conduta, ser diferente. E isso tá aí alinhado com todas as cartas, né? Com toda a escritura. Porque o mundo caminha numa direção. O mundo gosta de certas coisas, porque o homem natural, ele é inclinado a fazer certas coisas. Logo, a massa, a maioria, tende a fazer a mesma coisa. Então, os separados, os santos, os kadoshim, eles vão fazer diferente, porque eles não estão andando conforme as inclinações da carne deles. Eles estão andando em obediência ao Pai, lutando contra as más inclinações da carne. Isso é ser separado, isso é ser santo. E o sumo sacerdote aqui, ele era o sumo, né? Ele era o top ali para dar exemplo. Porque ele era a pessoa ali que estava em contato direto com as coisas do Criador. Mas com o Messias, nós nos tornamos sacerdotes. Logo, nós devemos ter uma conduta separada. Né? Então eu usei aqui essa imagem para falar do selo. Né? Que selo é esse que fala Apocalipse, que os selados não serão, que os selados não serão tocados aqui, né? Porque é isso, já aponta, né, para uma pessoa separada para o serviço do reino, uma pessoa que é do Criador. O selo antigamente era como se fosse uma assinatura. É a assinatura da pessoa. Inclusive tem até alguns países, né, no Japão, por exemplo, lá eles assinam os documentos deles com um carimbinho. É o selo deles. Eles não assinam com caneta igual a gente faz. Cada um tem um carimbo com o seu sobrenome. E aí, na hora de assinar um documento, eles vão lá, pega esse carimbinho e ó, pá, e aí carimba lá no documento. Interessante, né? Pois então, esse é o selo, a assinatura. Então, aqueles que são separados do Pai, eles têm a assinatura do Pai nas suas testas. Eles pertencem ao Pai, eles não pertencem ao mundo. Né? Da mesma forma que os sacerdotes colocavam aqui a placa plaquinha na testa, porque era uma assinatura. A assinatura do Pai ali na mente deles, né? Na mente deles. Né? A testa aí prefigurando, né? Mente, cabeça, né? Cabeça dos santos do Pai, dos kadoshim, dos separados, né? É o Messias, o Criador. É assim que nós devemos entender essa questão dos selos, né? Bom, vamos então começar a fazer a leitura do capítulo 9 de Ezequiel, que vai ser bem interessante. Só que vamos entender aqui o contexto do que aconteceu nesse capítulo 9. No capítulo 8, o que aconteceu? Eu não vou ler todo, senão vai demorar demais. Eu vou dar uma resumida aqui, nas coisas que eu lembro. No capítulo 8, o que aconteceu? O pai pegou Ezequiel e levou Ezequiel lá pro templo. E quando Ezequiel chegou lá no templo, o pai mostrou que estava tudo contaminado lá. Mostrou que os sacerdotes estavam fazendo rebuliço lá, que os sacerdotes estavam fazendo sincretismo com outros deuses, que os religiosos lá, né, as pessoas, né, responsáveis pelo templo dele, estavam misturando já estátua, ídolo e adorando imagens de répteis, né? Igual tá escrito aqui, né? Que tinha um monte de desenhos de répteis e coisas abomináveis na parede.
e eles estavam orando ao sol, e as mulheres estavam chorando Tammuz. Tava um sincretismo de doido lá no templo dele. Já deixando aí testemunho pra gente também, né? É facilmente aplicável no nosso tempo. É por isso que muita gente não compreende, às vezes, por que encontra o nome do pai misturado com outras coisas. Misturado, sei lá, com maçonaria, misturado com outras coisas que às vezes são coisas ruins. É porque as pessoas pegam e fazem sincretismo junto com as coisas do Criador. É por isso que às vezes a gente encontra misturado. É por isso que tem que ter sabedoria para saber discernir o que é o santo e o que é o profano. Porque tem gente que não sabe discernir e acaba colocando tudo no mesmo saco. Ou então tem o outro lado que vai interpretar coisas ruins como sendo boas. É por isso que a palavra é que tem que ser sempre a direção. E não achados arqueológicos, e não as coisas dos homens. As coisas dos homens, elas podem sim servir de complemento para o nosso entendimento. Mas não, elas não são a verdade. A gente sempre tem que entender isso. Elas vão servir de complemento para o que a gente entende da palavra. Se bater, ok, a gente recebe. Se não bater, se tiver esquisito, a gente não recebe. Porque tem pessoas que acham assim, se tá na arqueologia, então é a verdade. E a palavra, e se tiver em contradição com a palavra, vai achar que a palavra é que tá errada. Olha só. Aí as pessoas erram, porque elas acreditam mais no que os olhos estão vendo, né, nas coisas aqui da terra, do que nas coisas do espírito, do que nas coisas espirituais que a gente crê pela fé e pela direção do Pai. É por isso que muitas erram. É igual Tomé, né? Tomé, ele não estava acreditando. Ia ver. Né? Mas bem-aventurados aqueles que não veem e assim creem. Então, assim, não adianta que acreditar nas coisas, né, que as tradições ou que as descobertas arqueológicas nos mostram. Porque por mais que possa, sim, né, ter um fundo de verdade, a gente não sabe exatamente qual foi, a gente não sabe exatamente o que tem por... Voltei, gente, interrompeu aqui, porque a minha conexão tá bem ruim, né? Eu vou trocar de lugar para continuar esse estudo com vocês. Sem cair aqui a conexão. Peraí. Bom, vamos continuar. Vamos continuar. Bom, onde eu parei mesmo? Não sei onde é que interrompeu a chamada. Bom, mas então, voltando, né? Eu tava falando a respeito da arqueologia, dos achados, né? Dos homens da história humana. Então, apesar disso, sim, ser muito importante para confirmar a palavra, a gente tem que sempre ter prudência ao receber, né, essas coisas, comparar tudo nas escrituras, porque a gente, como massa, a gente não sabe exatamente as coisas por trás, a gente não sabe exatamente se algo pode ter sido plantado, se alguém tá mentindo, se alguém tá falando verdade, se alguém mudou o contexto. Então, a gente, né, tem que ter sabedoria. A palavra é a base, a gente crê que a palavra é a rocha, que ela é a verdade, então a gente tem que se basear por ela, senão as coisas ficam relativas. E quando as coisas ficam relativas, a gente perde a referência, a gente não sabe, a gente vai ficar confundido, porque se a gente agora crê que uma coisa seja verdadeira e de repente lá na frente aparece e diz que não é mais, a gente vai se confundir, vai desanimar, né? Então, para que isso não ocorra, a gente precisa ter sempre uma direção. E a palavra é a direção, e se a gente confia na palavra e a gente está sempre orando para que a gente não fique confundido, a gente
está confiando no Pai. Então, quando a gente estiver diante dele, a gente vai ter a nossa justificativa e vai ser agradável ao Pai. Fala assim, Pai, eu confiei na sua palavra. Não confiei em homens, eu confiei na sua palavra. E aí ele vai nos julgar com base nisso. Porque a palavra foi a nossa segurança, né? Por isso que tem que ter prudência em tudo que a gente recebe de conhecimento fora das escrituras. Alguns podem achar que isso é fanatismo, que é loucura, mas, gente, é a segurança. Não adianta nada falar que crê e crê em outras coisas, que anda na fé e se baseia em outras coisas. Não é? Então, vamos continuar. Aí, estava lá nesse contexto aqui, que o pai levou Ezequiel lá pro templo, e aí tinham feito uma mistureba de coisa lá, sincretismo com tudo, com Deus Sol, tava uma bagunça lá dentro do templo, misturado com as coisas do Criador. Aí vocês se teletransportam, imagina vocês lá vivendo nesse templo. Como é que o povo devia ver aquilo? Porque o povo não sabia, o povo não tinha Bíblia, o povo não tinha com o que comparar, o povo somente acreditava ali nos líderes religiosos deles. Então o povo estava achando que a fé bíblica era aquilo ali que os sacerdotes estavam fazendo. Olha, a fé bíblica é a adoração ao sol. Olha, a fé bíblica é aquele monte de répteis desenhados na parede. Olha, a fé bíblica do que vem do pai é aquela estátua que estava ali na porta do templo. O povo caminhava na ignorância, eram os líderes que ensinavam. Né? O povo achava que aquilo que era fé, da mesma forma como acontece hoje em dia, não é? Hoje nós temos aí idolatria para tudo quanto é lado, sincretismo para tudo quanto é lado, e o povo acha que a fé é essa. É a mesma coisa, do jeito que era antes também é hoje. Não é? Mas bendito seja o nosso Pai que deixou aí a palavra, né? Que tá tão evidente aqui nas escrituras, mas mesmo assim as pessoas caminham em outras direções. Para você ver como as pessoas caminham em cegueira. Porque por mais que a verdade possa estar aqui estampada, elas acreditam em outras coisas. Por isso que a Bíblia está o tempo todo falando, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam. Então, essas coisas aqui todas, esse sincretismo, né, tudo levou ao capítulo 9. Vamos ler. Começa assim, verso 21. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo... Quem gritou? Vou ver aqui o finalzinho do verso do capítulo 8. Ó. Vou ler o verso 15 até o verso 18, né, pra gente entender aí o contexto, e aí eu começo a ler o capítulo 9, olha. Verso 15, e disse-me, o pai disse a Ezequiel, vê isto, filho do homem, Ben-Hadad. Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa de Aruá, e eis que estavam à entrada do templo de Aruá, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo de Aruá e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Então essa adoração ao sol não é coisa só da Igreja Católica. Os judeus já faziam isso, os pagãos já faziam isso, todo mundo já fazia isso. Por isso que a gente entende toda essa idolatria aí solar como coisa da Babilônia, porque na Babilônia eles adoravam o sol. Tanto é que sol em hebraico se chama Shamash, em hebraico antigo, né? Shamash, e Shamash era um deus babilônico. Então, tudo isso tem uma origem. Por isso que a Babilônia é todo sincretismo, tudo isso daí, toda essa bagunça religiosa que a gente vê. Né? E como Babilônia também era uma mistura de religião, Estado
e economia, né? Então, assim, é isso que a gente vê, mesmo que se digam, né? Mesmo que hoje em dia as pessoas, os governos, né, dizem que é separado, mas não tem nada separado, porque em oculto e nas ideologias tá tudo junto. É tudo junto, no final das contas. São aqueles poderosos que seguem aí fés sincréticas, enquanto dizem que não segue nada, né? Mas não existe, gente. Se a gente for parar pra pensar, não existe esse negócio da pessoa não crer em nada. Por mais ateu que a pessoa possa crer, ela vai estar seguindo algum padrão ideológico que tem a ver com coisas espirituais. Então, tá, e aqui ele, né, adorava o sol, então me disse: vês isto, filho do homem, bem-rada, há porventura coisas mais levianas para a casa de Yahudá do que tais abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Então, agora vamos começar o capítulo 9, verso 1. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho. Aqui a gente já tem aí a gente já vê que está se referindo a coisas espirituais. Vocês vão entender aqui. É o exército do Criador. Por isso que ele é chamado de Yahuwah Tsevaot, que significa dos exércitos, exércitos dos céus. Ele é o grande Criador, o Todo-Poderoso, né, dos céus e de tudo. Né? Então aqui a gente vê que isso aqui já tem daqui já é uma visão espiritual das escrituras, ó. E entre eles, um homem vestido de linho também simboliza santidade, tá? Nas escrituras, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Yahuwá de Israel se levantou sobre o querubim, o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe Yahuwá: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal, ou selo, em outras traduções, selo, as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esse é o verso mais importante, né, desse estudo aqui, tá? É Ezequiel, capítulo 9, verso 4. O pai chamou esse homem de tinteiro, que muitos associam com o Messias, falou para ele marcar as testas, ou seja, separar. É o pai que separa, é ele que escolhe. Falou, vai lá e separa, marca a testa deles, assina, deixa a assinatura na testa deles, né? De todos aqueles que gemem por causa de todas as abominações que se cometem aqui. Isso daí é interessante porque lembra muito o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Porque em Sodoma e Gomorra, Ló, né, que foi poupado, ele era o único que gemia por causa de todas as abominações que se faziam ali naquela terra, ou seja, ele era separado. Aquelas pessoas que estão vivendo hoje, achando que tá tudo bom, todas essas coisas que hoje tá acontecendo aí, né, essa baixaria que esse mundo tá virando. As pessoas que estão aí, gostando dessas coisas, sendo participante dessas coisas,
Você pode ter certeza que elas não estão com o selo do Criador, gente. Isso é muito sério. A fé não é brincadeira, gente. Por isso que é importante a gente estar sempre meditando na palavra, porque às vezes a gente está andando num caminho errado. Ah, não, deixa de ser fanático, deixa de ser isso, deixa de ser aquilo, achando que tá salvo, que não dá nada não, né? E por causa da ignorância da palavra, a pessoa vai ser destruída. Ela não tá na rocha, ela tá na areia. Vai vir aí os juízos, as tribulações, vai vir aí o negócio todo e a pessoa, ó, vai ser levada, construiu casa na areia. Esse é o que, isso daí é o que vai acontecer. Por isso que é tão perigoso a pessoa não se dedicar ao estudo da palavra e achar que tá tudo certo, né? Porque isso daqui, o que esse verso está mostrando, é exatamente isso. As pessoas que estiverem caminhando igual ao mundo vão ser condenados junto com ele. Ló foi poupado porque ele vivia ali dentro. A gente está no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos separados. Ló foi poupado porque ele vivia em Sodoma e Gomorra, mas ele gemia e sofria pelas abominações que rolavam ali dentro da cidade. Do mesmo jeito, nós hoje, nós devemos estar chocados. Se nós realmente temos o Espírito, nós devemos estar chocados e gemer com as abominações que acontecem. Se não participar, ser participante junto com o mundo, né? Então, aí no verso 5, e aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o selo, que tiver o sinal, não vos chegueis, e começais pelo meu santuário. Uau! Tem uma parte na Bíblia, né, que fala lá que o juízo vai começar pelo povo do Criador, né? E é exatamente o que isso daqui também tá falando, ó. Vai matar todo mundo, ferir os jovens, ferir as mulheres, as virgens, todo mundo. Porque essas pessoas, elas estão totalmente corrompidas. Lembra que a conversa, né, de Abraão lá com o Criador, Abraão falou, mas o Senhor vai destruir a cidade toda e os justos. E se tiver 100 justos? Aí o pai falou, se tiver 100 justos, eu não destruiria a cidade. E se tivesse 50 justos? Se tivesse 50 justos, eu não destruiria. E se tivesse 10? Não, se tivesse 10, não destruiria. Então, gente, se tá destruindo é porque não tem justos. Veja que lá em Sodoma e Gomorra salvou só lá Ló e a família lá. A família dele, não é? Então, assim, se tá vindo o juízo, se vai acontecer um negócio aí muito ruim, gente, se vai vir tormento, se vai vir o dilúvio, né, espiritual. É porque, gente, as pessoas estão corrompidas, a gente não pode se deixar enganar. Veja aqui, ó, nesse tempo aqui, mata velho, mata virgem, mata jovem, mata menino, mata todo mundo, porque tá todo mundo corrompido. E a gente vê isso, os próprios pais estão desviando suas crianças. A criança, ela já nasce inclinada à estupidez. E cabe aos pais colocarem elas no caminho, né, no caminho direito. E o que a gente vê hoje é o quê? Os pais fazem dar mais corda para as coisas das crianças, dos meninos, dos jovens, sei lá. Né, com essa coisa de ideologia de gênero, né, todas essas coisas horríveis que a gente vê que tá acontecendo, e as pessoas estão fazendo isso achando que é coisa boa. Ai daqueles que chamam bem de mal e mal de bem. As crianças, elas estão se tornando cabeças dos seus pais. Toda a escritura, gente, está se cumprindo, porque a gente lê isso daí nas escrituras. A gente lê
Em outras partes das escrituras, o pai falando que tá todo mundo, lá teve um testemunho lá que ele falava que tava todo mundo corrompido, jovem, criança, velho, todo mundo, e que ele não se compadeceria, porque tava todo mundo andando enlouquecido. Igual hoje, gente, dá pra ver claramente. Só não vê quem não tem olhos pra ver, né? Quem caminha junto com o mundo, né? Esses aí vão chamar bem de mal, amargo de doce, luz de trevas e trevas de luz. E começai pelo meu santuário. Tá vendo essa bagunça toda que tá acontecendo aí? Tá vendo esses povo pecando que nem sente aí? Então, vai, passa lá, destrói todo mundo e começa pelo santuário. Começa por aqueles que se dizem crentes. Porque esses aí são os que tomam o nome do Criador em vão. Porque eles se dizem crentes, mas eles fazem pior que descrente. Eu sempre fico falando isso daí. Porque é uma mensagem que está bem evidente nas escrituras. Então, vou continuar a leitura. Ó. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Né, os homens mais velhos, aqueles que deveriam ter mais conhecimento, que deveriam guiar as pessoas mais ignorantes no caminho da verdade. Então, mais velhos e crentes. O juízo vai começar por esse povo. É por isso, gente, que a besta lá, né, os que antes tinham aliança com a besta, vai começar a perseguir a igreja. A tal dessa igreja falsa aí. Vai se virar contra a igreja falsa. Porque o juízo começa pelos que se dizem crentes. Verso 7. E disse-lhes: contaminai a casa, enchei os átrios de mortos. Saí. E saíram e feriram a cidade. Bom, vou abrir um parêntese aqui. Estou fazendo essa leitura na versão ACF, que é a Ferreira de Almeida Fiel, tá? Como esse texto, como ele tem muitos símbolos, pode ser que tenha uma leitura diferente em outras versões, principalmente na King James, tá? Então, quem puder, faça a leitura da King James, faça a leitura em outras versões, porque esse capítulo é muito importante. Eu tô fazendo a leitura aqui nessa versão, porque é a versão que eu tenho, e dando aí uma visão geral desses símbolos e desse testemunho, tá? É uma visão geral. Não vou me ater a palavras específicas, tá bom? Então, vamos continuar, ó. Verso 8. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido e ficando eu sozinho, eu quem? Ezequiel, caí sobre minha face e clamei e disse: ah, Yahuá, Elohim, dar-se-á acaso que destruas todo o restante de Israel, derramando tua indignação sobre Jerusalém? Olha aí o profeta intercedendo pelo povo separado, né? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Arudá é grandíssima. Por que que vem juízo? Porque a maldade é grandíssima. E aí tem aquela passagem famosa, né, do Evangelho. Por conta da anomia, por conta da iniquidade, por conta da maldade, por conta da desobediência à lei, porque a Torá, ela nos ensina a andar num caminho agradável ao Pai, que é a prática do bem, a prática do amor. Quando as pessoas param de andar nesse caminho, a maldade aumenta e o amor esfria. O amor esfria, as pessoas se tornam egoístas, as pessoas se tornam soberbas, as pessoas, elas se tornam más. E isso é totalmente desagradável, né, ao Pai, e por isso que vem juízo. Ó, e a terra, o Pai continua falando aqui, ó, e a terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem, Yahuá abandonou a terra.
Yahuwah não vê, né? Tipo, ele não tá vendo, né? Porque as pessoas, elas gostam muito, né, de sinais, de maravilhas, para elas acreditarem, né, em divindades e tal e tal. Essa daí é uma visão, tá? Que eu vou dar aqui dessa passagem. Uma visão minha, né? Então, assim, as pessoas não... Eu creio eu, né, que... Por isso que a palavra fala, né? Quando não há profecia, o povo se corrompe, né? Porque o povo parece que tem, né, esse negócio de querer saber, de querer profecias e tal. Então, quando não tem, quando a vida segue, né, naturalmente, as pessoas veem, o Criador não tá vendo, não existe, né? Ele não vê, ele abandonou a terra. E é isso, né? É a pessoa caminhar sem temor. Ela não tem temor. Ela fala que crê, ela vai lá, engana os outros, usa a fé para enganar os outros, usa a fé para tirar dinheiro dos outros. Isso daí, gente, é pura falta de temor. E por que vem essa falta de temor? Não, eu não vou ser punido, não. O Criador, ele abandonou a terra, ele nem tá vendo. Né? Porque não acontece nada comigo, eu tô aqui, ó, tô vivendo minha vida, tô cheio de dinheiro, né? No caso desses pastores da prosperidade, né? Na cabeça deles, o Criador nem tá vendo isso daí. Ou senão eles teriam temor e não fariam as coisas que fazem, né? Verso 10. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. O que é isso? Farei recair o seu caminho. Eles vão receber aquilo que eles estão plantando. O pai não está sendo injusto, ele não está sendo mal, ele não está punindo ninguém porque ele é mal. Ele só está deixando as consequências da maldade das pessoas virem sobre elas. Por isso que ele é misericordioso, gente. Porque apesar de toda a maldade, ele ainda se segura. Ele ainda se segura, ele ainda é misericordioso. Não, deixa, porque eu ainda tô chamando aqui meus filhos, eu ainda, né, tem muita gente aí se arrependendo. Mas na hora que ele tirar a mão dele, gente, aí cada um vai colher tudo que tá plantando. Olha só que coisa de arrepiar até os cabelos da cabeça. Vamos ver. Ó, verso 11. Eis que o homem que estava vestido de linho, né, que alguns falam que é o Messias, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz o que me mandastes. Olha que legal, né? Isso também tá alinhado, né, com o Apocalipse, porque o Messias vai vir, né, tomando vingança pelo Pai. Né? Inclusive lá tem aquela figura lá dos cavalos e o sangue subindo, né, até as pernas e tal. É uma figura bem forte, né? Mas daí a gente tira. Aí no capítulo 10 continua falando sobre a visão, né, de Ezequiel do firmamento, né, e lá de umas figuras, né, que se referem aí às coisas espirituais. Bom, então finalizo aqui essa leitura. Mas vocês estão vendo, gente, como é importante a gente meditar na palavra, porque a palavra, ela vai nos mostrar e nos revelar como que é que o Pai como que é que o Pai faz. Para a gente entender as coisas de hoje, de acordo com as escrituras, a gente precisa entender o Antigo Testamento. Por que que as pessoas não gostam? Por que que tem muita gente aí que não deixa as pessoas gostarem do Antigo Testamento? Porque senão elas vão descobrir, elas vão entender o que está acontecendo. Elas vão entender o caráter do Pai, que não é malvado. O Pai não é mau. Ele só vai deixar as pessoas colherem as consequências dos seus próprios caminhos. Entendeu? Então, assim, não adianta, por isso que eu sempre falo, não adianta botar a culpa na elite. A elite, ela é má. A elite, ela é má. Ela tá fazendo o que é horrível. Mas isso tudo tá acontecendo porque o povo deu legalidade. O povo gosta. O povo gostou das coisas que a elite deu. Agora ela vai cobrar de volta. Todo mundo vendeu a sua alma de alguma forma pro diabo. Seja parcelado, né, ou à vista.
Essa é a questão. Cada um vendeu um pouco a sua alma pro diabo e agora ele vai cobrar. Agora ele vai cobrar. E é por isso que é hora da gente clamar misericórdia por todas as cagadas, por toda a legalidade que a gente deu. E mudar os caminhos e ter o selo, a assinatura do Pai na testa. Olha, eu não pertenço mais a esse mundo, eu sou de Arruá, eu sou do Criador. E aí, quando vier o juízo, quem tiver o seu selo, a assinatura do Pai na sua mente, vai ter livramento. É simples assim, gente. É simples assim. Aconteceu no passado, é o que vai acontecer também na frente, porque o Pai não muda. Ele não faz as coisas sem antes revelar os seus profetas. Quem são os profetas do Pai? É aqueles que estão falando da palavra dele, da forma como ele ensinou, não conforme seus próprios interesses. Não é lindo isso, gente? Olha que coisa mais linda, o Pai não nos deixa perdidos, sem direção. E a direção está toda na palavra. Mas a gente tem que ter zelo, tanto pelos escritos antigos, porque o povo que não conhece o passado tende a errar, cometer os mesmos erros, é o que a gente vê hoje. As pessoas leem a Bíblia, algumas pessoas leem a Bíblia, o Antigo Testamento, e falam, olha só, aconteceu isso no passado, mas não tem nada a ver com hoje. E é aí onde elas erram também. Porque todo testemunho passado é direção para a gente saber o que vai acontecer daqui para frente. Não é? Então que a gente tenha aí fé na palavra. A palavra é a verdade. É a palavra que vai ser o nosso advogado. A palavra é o Messias. Só que o Messias é a palavra viva que nos direciona pelo meio espírito dele, por meio dessa letra que está aqui. A gente tem que saber conciliar as duas coisas para receber entendimento. Lembra que o Messias abriu o entendimento daqueles dois lá no caminho de Emaús. Eles tinham ali a mensagem, a palavra, e eles foram ler a palavra e o Messias abriu o entendimento deles. Não é esse Jesus, esse Salvador aí que não tá alinhado com a palavra. Isso daí é coisa do homem. Isso daí é coisa do homem que vai... Ai, não, eu só acredito em sensações, em experiências. Essas aí costumam se perder, gente. Porque não é assim que o Pai trabalha. O Pai, ele trabalha aqui com a palavra dele, né? Que é o testemunho junto com o testemunho do Filho. É assim que a gente tem que saber enxergar as Escrituras. Enxergando as Escrituras desse jeito, orando sem cessar para que a gente não seja confundido, o Pai, ele nos abençoa. Tá bom, gente? Então é isso, que a gente possa ir andar no caminho de fé, da verdade, para que nós sejamos os selados, né? A gente não sabe, mas a gente caminha em fé, em convicção de que a gente está seguindo no caminho. E aí, um dia, a gente vai saber e ter certeza e vai poder enxergar essas coisas espirituais da mesma forma que hoje a gente enxerga essas coisas naturais e terrenas. Tá bom, gente? É isso. Fiquem aí na paz de Arruá. Não andem ansiosos, não é para se descabelar. Aqueles que tiverem o selo terão o seu livramento. Seja ele como for, mas terão o seu livramento. Tá bom? Bom dia a todos e até a próxima.